Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais uma manhã, dose de fé. Todos os dias, às 8 horas da manhã, juntos com o nosso momento de reflexão e depois oração. E como sempre, fique até o final para orarmos juntos, pedindo que Deus nos abençoe nessa quinta-feira, com muita presença dEle, com muito amor, paz, que estamos precisando de muita paz e que Deus realmente possa, sim, permear o amor, a graça dele nas nossas vidas. E se você não for inscrito, se inscreva. Assista aos outros vídeos de podcast, estudos, pregações, os episódios anteriores do Dose de Fé. Fique à vontade, compartilhe com seus familiares, amigos. São mensagens de fé, de esperança, de amor, tá? E hoje eu quero meditar, trazer uma reflexão em Mateus 6, nas bem-aventuranças, ou no Sermão da Montanha. E uma pergunta que sempre me fazem: como a gente deve orar, André? Como é isso? Como deve ser feito? Deve ser feito com orações longas, falando só os atributos de Deus, que são as qualidades de Deus? Como é que deve ser feito? São orações curtas? E aí? Calma. A oração, de uma forma bem simples, a oração é uma conversa com Deus. E eu vejo muitas vezes nos novos convertidos, as pessoas que estão conhecendo a Cristo, né, iniciando nesse processo, nessa caminhada cristã, tendo muitas dúvidas. Mas não é só o novo convertido, aquela pessoa que está iniciando a caminhada. Às vezes a gente que está caminhando, a gente dá uma pisadela assim fora, né? Vamos dizer dessa maneira, brincando. Aí você vai falar: por que, André? Porque às vezes falamos tão bonito, de uma forma tão extraordinária, que às vezes não estamos falando nada com nada. Ah, André, não acontece isso, não acontece. O mais interessante que acontece. Por isso que Jesus alertou os discípulos e as pessoas que, claro, escutaram também, que estavam próximas. Olha o que Jesus fala no capítulo 6 de Mateus, no versículo 7. E orando, quando você estiver orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Gentios, só para a gente entender, gentios no Antigo Testamento eram aquelas pessoas que tinham outra religião, que não conheciam o Deus Yahvé, o Deus verdadeiro, o único Deus do povo hebreu, do povo de Israel. E no Novo Testamento é o que Paulo pregou para as igrejas gentílicas, as igrejas que eram formadas por muitos romanos, gregos, então aquelas pessoas que estavam se tornando cristãs, então aquelas pessoas que eram gentios, tá? Então, o que acontece? Jesus está falando aqui: e orando, não useis vãs repetições. André, que vãs repetições é essas? São aquelas frases vazias. Muitas vezes a gente tem um problema, ou tem uma angústia, ou tem até uma situação que você quer pedir perdão, pedir para que Deus tire uma culpa, e muitas vezes a gente não quer falar verdadeiramente com Deus. A gente usa aqueles subterfúgios. Como assim, André? Da seguinte forma, a gente começa: Deus, Criador dos céus e da terra, o Senhor que está me escutando agora, ouve a minha oração, eu estou falando contigo. Você está vendo que eu estou falando as mesmas coisas? Quer dizer, eu estou falando com Deus, o Senhor está me escutando, eu estou falando sempre o mesmo ciclo de informação com Deus, e não estou falando nada com nada. É isso, mais ou menos isso que Jesus, para a gente entender, é mais ou menos isso que Jesus está falando com o povo.
há 2000 anos atrás e está falando conosco agora, atualmente no século 21. Então a gente não pode usar essas frases vazias. Deus, ele quer um coração quebrantado, contrito, realmente que a gente possa falar o que a gente está sentindo. Não precisa, de repente, como você está pensando, então eu tenho que falar frases muito longas, eu tenho que demorar muito na minha oração, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. Não. Jesus tem muitos momentos que a gente vê no Novo Testamento que as orações de Jesus foram muito rápidas. E como Jesus é nosso mestre, ele nos ensina que não é o tamanho, o tempo, as palavras bonitas, mas é a forma que está no nosso coração. Então, ao orar, a gente não pode usar essas frases vazias ou tentando enganar ou manipular a Deus. Porque o próprio Jesus já fala, no versículo depois, 8, não sejam como eles, pois Deus, o seu Pai, sabe exatamente do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Então, Jesus não está falando, vocês não têm que pedir. Vocês têm que pedir, mas peçam com o coração totalmente voltado para Deus, abrindo totalmente seu coração, mostrando para Ele que você e eu somos dependentes, que nós somos fracos, que nós realmente reconhecemos o senhorio, o poder, a soberania, o amor, a graça dele. É isso que Ele quer. É isso que é o mais legal de aprender o que Jesus nos ensina do próprio Pai. Do nosso papaizinho, do nosso Abba Pai, como Jesus fala na palavra. Então, assim, não adianta ficarmos enrolando. Vamos abrir nosso coração. A oração é muito importante, é o oxigênio do cristão. É o que realmente nos impulsiona para que a gente tenha esse relacionamento tão pessoal com Deus, extremamente gracioso, revelador, que ele se revelou de Gênesis a Apocalipse para todos nós, e ao mesmo tempo um Deus tão poderoso que quer se relacionar comigo e com você. Então vamos realmente aprender com Jesus, independente se a oração é longa, se a oração é curta, o tempo dela não importa, mas o importante é que, da forma que Jesus nos ensina na oração modelo, que é o Pai Nosso, a gente tem que aprender a ser objetivo, reconhecer a soberania. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia. Então Jesus está nos ensinando cada tópico. Deus é poderoso, Ele está mostrando, Deus é poderoso, Deus perdoa os nossos pecados, mas também nos ensina a perdoar as pessoas, os nossos devedores, nos dá o pão nosso de cada dia. Então, assim, é tão bonito. Então, vamos orar agora pedindo para Deus realmente não escutar nossas orações, porque Ele escuta. Ele está realmente escutando todo momento, mas que Ele possa nos ensinar a sermos iguais a Jesus, a abrirmos o nosso coração em qualquer momento, em qualquer situação e mostrar nossa dependência de um Pai tão amoroso. Vamos lá? Do seu jeitinho, olhos abertos, olhos fechados. Mas o importante, verdadeiramente, vamos orar agora. Pai, muito obrigado, como eu sempre falo, por mais esse dose de fé que estamos juntos aqui, um com o outro, falando contigo, tendo esse momento de conversar com o Senhor de uma forma simples, mas pedindo que o Senhor realmente mude o nosso coração, mude a nossa mente e que a gente possa entender que não são palavras bonitas ou não são tempos de orações, mas são a qualidade da oração, de reconhecimento da sua soberania, do teu poder e da nossa fraqueza. Então, muitos falam que a oração é para fracos. Eu sou fraco, então eu preciso de um Deus forte para que realmente Ele possa me impulsionar, me encorajar a mais um dia andar no teu caminho que é perfeito, bom e agradável. Muito obrigado. Abençoa essa pessoa que está me assistindo agora com a tua graça, teu amor, tua misericórdia sempre, que ela possa entender que o Senhor é um Deus presente, um Deus pessoal e um Deus maravilhoso. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém.
Muito obrigado por mais um Dose de Fé. É tão especial estar contigo todas as manhãs, porque é assim que nós dois juntos vamos crescer no conhecimento de Deus. E Ele é bom demais. Olha, não tem como, depois que você conhece um Deus tão bom, não tem como voltar atrás. Ele é maravilhoso. E aí você vai ter sempre a paz, a alegria, o amor, a graça desse Deus maravilhoso que tem nome, é Jesus Cristo. Olha, amanhã eu te espero, sexta-feira, 8 horas da manhã, juntos aqui no Dose de Fé. Um grande abraço e até amanhã.